Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai continuar a parte de números complexos, estamos na parte 3. Então, antes da gente começar um conteúdo novo, vamos dar uma relembrada que a gente viu na aula 1 sobre a representação geométrica dos números complexos, tá? Então, aqui a gente tem um plano de Argand-Gauss, onde o eixo x eu tenho a parte real do número complexo z, e no eixo y, na nossa ordenada, eu tenho a parte imaginária do nosso número complexo z, tá? Então, eu tenho aqui 5 números complexos, para dar de exemplo para vocês, e vamos ver como é que a gente posicionaria eles aqui nesse plano, tá? Então, o Z1, eu tenho parte real 2, parte imaginária 3. Então, para colocar ele nesse plano, a gente vai ter o ponto 2, 3, parte real no x, parte imaginária no y. Então, eu tenho parte real 2, parte imaginária 3. Então, o nosso Z1 seria esse ponto aqui. O nosso Z2, parte real 5, parte imaginária menos 2. Então, ele vai ser o ponto 5 menos 2. 5 no eixo x, menos 2 no eixo y. Então, esse vai ser o nosso Z2. O nosso Z3, ele tem parte imaginária, raiz de 3, e parte real, menos meio. Tá invertido aqui, né? Então, vai ser o nosso ponto menos meio, parte real, e raiz de 3, parte imaginária, que vai ser esse ponto. Tá? A raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, então ele é quase 2 ali, entre 1 e 2. Tá? Z4. O nosso Z4 é raiz de 2, ele não tem parte imaginária, a parte imaginária é 0, então a gente pode escrever que vai ser o ponto raiz de 2, 0. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Então ele vai estar um pouquinho depois do 1 aqui, em cima do eixo dos reais, porque ele não tem parte imaginária, tá? E o Z5 vai ser igual a I. Então, agora a parte real vale 0, então vai ser o ponto 0, 1. 1 é a parte imaginária, que é quem está multiplicando o I aqui. Se ele é um número imaginário puro, ele vai estar aqui em cima do nosso eixo Y. E vai estar, mais especificamente, aqui em cima do 1, né? Então, esse aqui vai ser o nosso Z5. Então, o que a gente vai olhar um pouquinho melhor agora é essa reta aqui em roxo mais escuro, tá? Se vocês lembram do conteúdo, a gente chama a distância da origem até esse ponto de módulo. E aqui para números complexos não vai ser diferente, tá? Essa distância aqui vai ser o módulo desse número complexo de Z1, tá? E a gente pode calcular esse módulo aplicando um Pitágoras nesse triângulo aqui que eu deixei destacado para vocês. Eu tenho esse triângulo, ele é um triângulo retângulo aqui, ó. Ele tem um ângulo de 90 aqui. E eu posso aplicar um Pitágoras aqui. Então, como que a gente vai fazer Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Então, fazendo isso, a hipotenusa é essa distância, que é o módulo de Z1. O módulo de Z1 a gente representa por essas barrinhas aqui e o Z1 aqui no meio. Então, o módulo de Z1 é a barrinha Z1 barrinha ao quadrado. Tá? O cateto, esse cateto aqui é a mesma medida dessa distância aqui, né? Dessa altura, que vale 3. Então, 3 ao quadrado. E esse outro cateto aqui vale 2. Então, 2 ao quadrado. Passando eu tenho um Z1 elevado ao quadrado. Eu posso tirar a raiz do outro lado. E eu tenho que o módulo de qualquer número complexo vai ser a parte imaginária ao quadrado mais a parte real ao quadrado. Parte imaginária ao quadrado mais parte real ao quadrado. Tá? Nesse caso, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, e 9 mais 4 é 13. Então, a gente tem que o módulo de Z1 é a raiz de 13. O que significa isso? Que essa distância aqui vale raiz de 13, tá? Então, o módulo desse número complexo Z1 vale raiz de 13. A gente pode usar o mesmo raciocínio agora para o nosso Z2. O nosso Z2 é esse ponto aqui. Se eu quiser calcular o módulo dele, eu vou traçar esse triângulo aqui. E o módulo vai ser essa distância da origem até o ponto, tá? Se eu fizer um Pitágoras aqui, eu tenho um ângulo de 90 aqui. Então, eu vou ter hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A minha
hipotenusa é o próprio módulo de Z2 agora. Os catetos, 5 aqui, e aqui o outro cateto vale menos 2. Então, vai ser 5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, menos 2 ao quadrado é 4. E esse elevado ao quadrado aqui eu posso passar como raiz quadrada. E 25 mais 4 é 29. Então, o módulo de Z2 é a raiz de 29. O que significa que essa distância aqui é a raiz de 29. O Z3 agora. O Z3 é esse ponto aqui. Se eu quiser achar o módulo dele, então eu quero essa distância aqui. Então, eu vou usar esse triângulo retângulo, tá? Módulo de Z3, então, vai ser igual a menos meio ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, que correspondem aos catetos aqui desse triângulo. E o Z3, o módulo de Z3, vai ser nossa hipotenusa aqui. Menos 1 sobre 2 ao quadrado é menos 1 ao quadrado, que é 1, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. E raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3, tá? Esse quadrado aqui, já tirando a raiz de tudo. E aqui, para somar 1/4 com 3, aqui eu vou precisar fazer um MMC. E posso reescrever aqui o 3 como 12 dividido por 4, para manter o mesmo denominador. E aí, é só somar 1/4 com 12 dividido por 4, é 13/4. Raiz de 13/4. Raiz de 4 tem raiz exata, então eu posso tirar o 4 da raiz e deixar o 2. E em cima, como não tem raiz exata, eu deixo como raiz de 3 mesmo. Então, o módulo de Z3 aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, tá? Vamos passar agora para o Z4 e para o Z5. O Z4, ele vai ser esse número real aqui, raiz de 2. O módulo, como ele é a distância do centro até o ponto, aqui, quando eu tenho um número real, sem parte imaginária, ele mesmo, essa medida de raiz de 2 vai ser o próprio módulo dele, tá? Então, o nosso módulo de Z4 vai ser mesmo raiz de 2, que seria essa distância aqui destacada em amarelo. Tá? Para o Z5, a mesma coisa. Quando eu tenho um número imaginário puro, ele já está aqui em cima do eixo, então a distância aqui do centro até esse ponto vai ser essa linha em vermelho aqui, que vale 1, que já é a parte imaginária mesmo do Z5. Tá? Então, o módulo de Z5 vai valer 1. Muito bem, por que a gente estava falando de módulo, né? Então, lembra que a gente já estudou nas 2 semanas anteriores sobre a forma algébrica dos números complexos, onde ele tem esse formato aqui, Z igual a A mais BI. O I é a nossa unidade imaginária, o A a parte real e o B a parte imaginária. Só que eu também falei para vocês que tinha uma outra forma de escrever esses números complexos. Além da forma algébrica, a gente pode escrever eles nessa forma trigonométrica. E nessa fórmula trigonométrica, a gente vai precisar do módulo do número complexo. Tá? Então, agora vocês já sabem calcular o módulo e a gente vai usar ele aqui para a nossa forma trigonométrica. Para essa forma, a gente precisa de 2 partes. O módulo, que vocês já viram, que é a distância do centro até da origem até o ponto desse número complexo Z. E a gente também precisa de um argumento, que é um ângulo que forma aqui para localizar esse ponto que é referente ao número complexo Z, tá? Então, aí, escrevendo na forma trigonométrica, a gente vai escrever dessa forma. O número complexo Z vai ser o módulo de Z multiplicado pelo cosseno θ, que é o argumento, mais I vezes seno θ. Vamos agora ver um exemplo de como transformar esse número complexo, que eu estou dando para vocês na forma algébrica, e como transformar esse número, escrevê-lo na forma trigonométrica, tá? Então, vamos lá. Primeira parte, eu vou olhar para esse Z, estou vendo que ele é 1 mais I. Então, aqui nesse plano Argand-Gauss, ele vai ser o ponto 1, 1. A parte real dele vale 1 e a parte imaginária também vale 1. Então, se eu quiser riscar aqui, parte real 1, parte imaginária 1,
Então, o z vai ser esse ponto aqui, tá? E aí, como eu disse para vocês, para a gente calcular, para a gente escrever na forma trigonométrica, a gente precisa do módulo e do argumento. Então, vamos começar pelo módulo, essa distância aqui do centro até a origem. Para calcular esse módulo, eu vou fazer a raiz da parte real ao quadrado mais imaginária ao quadrado. Então, vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado e a raiz disso tudo, né? Nada mais é do que um teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo. Então, o módulo de z vai ser 1 mais 1 aqui. Então, o módulo de z vai ser raiz de 2. Ou seja, essa distância aqui do centro até o ponto vale raiz de 2, tá? Então, já sabemos o módulo, falta o nosso argumento. O argumento vai ser esse ângulo formado aqui do eixo x da nossa abscissa até chegar aqui nessa linha roxa, tá? No nosso módulo aqui. Então, vai ser esse ângulo que eu estou chamando de θ. Como que eu descubro esse ângulo θ? Aqui a gente vai precisar um pouquinho de trigonometria, né? Não é à toa que chamamos de forma trigonométrica. Então, para descobrir esse ângulo aqui, a gente pode usar as relações trigonométricas que a gente já aprendeu no primeiro semestre. Então, aqui, o seno de θ, o seno de um ângulo, é cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto desse ângulo seria essa medida aqui, ó, que corresponde à mesma que essa, que vale 1. Dividido pela hipotenusa, que a gente acabou de calcular, que é o módulo de 2, do módulo de z, perdão, que vale raiz de 2. Então, seria 1 dividido por raiz de 2. Não é legal a gente deixar a raiz no denominador, então, para isso, a gente vai racionalizar multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Quando a gente faz isso, a gente vai ficar com 1 vezes raiz de 2, que é raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Então, a gente está procurando um ângulo, θ, que tenha seno raiz de 2 sobre 2, tá? Daqui, a gente já poderia chegar numa conclusão, né? Mas eu vou colocar as outras relações trigonométricas só para a gente lembrar um pouquinho delas, tá? O cosseno, vamos lembrar que o cosseno, ele é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o nosso θ está nessa posição, o cateto adjacente vai ser o cateto que está encostado nesse ângulo, que seria esse aqui de baixo, que vale 1. Então, o cateto adjacente vale 1, a hipotenusa é esse módulo de z, que a gente já viu que vale raiz de 2. Mesmo processo, vou racionalizar, a gente também tem que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Tá? E por último, a nossa tangente. Tangente de θ vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto seria essa distância, que vale 1, e o cateto adjacente seria esse cateto aqui, que também vale 1, e 1 dividido por 1 é 1. Tá? Juntando essas três informações, a gente descobre que o θ vale 45 graus, ou π sobre 4 radianos. Tá? Então, a gente vai usar as relações trigonométricas. Se você não lembra ou tem alguma dúvida, volta aqui nesse mesmo canal do cursinho do CPSEX, já temos algumas aulas cravadas sobre trigonometria, tá bom? Então, ó, sabemos o módulo do z, sabemos o argumento do z também. Então, a gente consegue escrever o meu z na nossa forma trigonométrica. A forma trigonométrica, de forma geral, era essa. Módulo de z multiplicado por cosseno θ mais i seno θ. O módulo de z, a gente vai substituir aqui por raiz de 2, que foi o que a gente calculou aqui. E o θ eu posso escrever tanto em graus aqui, como 45 graus, ou então a gente pode escrever dessa forma em radianos, tá? Observem que é a mesma coisa, é só uma forma diferente de escrever, tá? Então, vai ser assim que a gente passa um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica. Precisamos descobrir o módulo de z e o argumento desse número complexo. E aí, reescreve usando a fórmula geral, só substituir os valores. Então, muito bem, aqui eu tenho dois exemplos para vocês. Eu tenho um Z1, que tem essa forma algébrica, ou essas formas trigonométricas, que foi o que a gente acabou de resolver, tá? E também tenho aqui um Z2, que é raiz de 3 mais i, a forma algébrica dele, e ele tem essas formas trigonométricas, aqui escrito em graus, aqui escrito em radianos, tá? E aí, vamos ver algumas operações, começando pela multiplicação. O que acontece quando a gente multiplica dois números complexos, mas agora pensando neles na forma
trigonométrica, tá? A gente já viu multiplicação com a forma algébrica, vamos ver agora como que faz multiplicar dois números complexos na forma trigonométrica. Primeira coisa que vai acontecer é que a gente está multiplicando Z1 vezes Z2. Então, se a gente está multiplicando Z1 vezes Z2 na forma trigonométrica, a gente vai multiplicar os módulos deles. Então, é raiz de 2 vezes 2, módulo do Z1 multiplicado pelo módulo do Z2. Tá? E o que vai acontecer aqui com os argumentos, a gente multiplica os módulos e soma os argumentos. Então, a gente vai ter aqui o π sobre 6, que seria esse argumento daqui, e o π sobre 4 aqui, desse Z1 aqui. Então, quando a gente está multiplicando dois números complexos, a gente multiplica os módulos e soma os argumentos. Tá? Raiz de 2 vezes 2 é 2 raiz de 2 aqui. E para fazer essa soma, eu vou tirar o MMC. MMC entre 4 e 6 é 12, então eu posso reescrever. π sobre 6 com o denominador 12 é 2π sobre 12. E aqui o π sobre 4 eu posso reescrever como 3π sobre 12. Aqui é a mesma coisa, é a mesma repetição aqui. Tá? E aí, se eu somar, tem mesmo denominador, é só eu somar o numerador. 2π com 3π, eu vou ter 5π. Então, esse aqui vai ser o nosso número complexo que está representando a multiplicação do Z1 pelo Z2, que vai ser 2 raiz de 2 vezes cosseno de 5π sobre 12, mais i seno de 5π sobre 12. Vamos passar para a divisão agora. Então, queremos dividir dois números complexos na forma trigonométrica. Então, eu vou dividir aqui Z1 dividido por Z2. Então, é bem parecido o raciocínio que a gente estava fazendo com a multiplicação. Se eu estou dividindo Z1 pelo Z2, só tem que tomar cuidado de dividir os módulos, mas na ordem correta, tá? Então, se o Z1 está em cima, o módulo de Z1 vem aqui no nosso numerador. E se o Z2 está no denominador, esse 2 aqui, o módulo do Z2, vem aqui no denominador também, tá bom? Então, tá. Então, na multiplicação, a gente multiplicava os módulos e somava os argumentos. Na divisão, a gente vai dividir os módulos e subtrair os argumentos. Novamente, tomando cuidado aqui para seguir essa ordem. Então, é Z1 dividido por Z2. Então, é módulo de Z1 menos módulo de Z2. Tá? Se inverter aqui, o sinal vai ficar todo invertido aqui e a resposta não vai ser a mesma. Tá? Então, nessa forma aqui, a gente precisa colocar nessa ordem. π sobre 4 menos π sobre 6. Aqui, π sobre 4 menos π sobre 6, vou colocar aqui um denominador igual, sendo 12, né? Fazendo o MMC entre 4 e 6. E aí, o π sobre 4 vai ser a mesma coisa que 3π sobre 12, e o π sobre 6 vai ser o 2π sobre 12, tá? A mesma coisa repetida aqui para o seno. Subtraindo 3π sobre 12 menos 2π sobre 12, vai ficar π sobre 12. Então, a gente tem que a divisão de Z1 dividido por Z2 aqui na forma trigonométrica vai ser raiz de 2 sobre 2, multiplicado por cosseno de π sobre 12 mais i seno de π sobre 12. Mais uma operação, a potenciação. Novamente, o raciocínio é bem parecido, só que agora a gente está falando de potência. Então, vamos lá. Vou pegar o Z1 aqui e elevar ele a 2. Então, se eu estou elevando o Z1 a 2, eu vou elevar o módulo dele a 2 também, né? Mantenho aqui o expoente 2. E estou elevando o módulo a 2 e agora eu vou multiplicar o argumento pelo mesmo número. Então, se está elevando a 2, aqui eu vou multiplicar o argumento por 2. Tá? Então, Z1 ao quadrado vai ser raiz de 2 ao quadrado é 2. E 2 vezes π sobre 4, eu posso simplificar esse 2 com esse 4 aqui. E vai sobrar aqui um π sobre 2, que é o 90 graus. Então, a gente tem que o Z1 ao quadrado é 2 cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Tá? Aqui, vamos falar assim, nossa, π sobre 2, eu conheço esse ângulo, é o 90. Então, a gente pode substituir. O que acontece se eu pegar o cosseno de π sobre 2 e substituir pelo valor dele? O π sobre 2, o cosseno de π sobre 2, está associado aqui aos valores aqui no eixo x, né? E o cosseno de 90 vale 0. Então, aqui, essa primeira parte, ela é 0. E o seno de π sobre 2, o seno de 90, ele vale 1. Então, aqui seria 1. Então, eu posso substituir cosseno de π sobre 2 por 0. O seno
de π sobre 2 é 1, então fica i vezes 1. E aqui vai dar que o z1 ao quadrado vale 2i. Tá? Então, o que acontece? A gente fez a operação da potenciação e quando a gente deixa escrito dessa forma aqui, ó, 2 vezes cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2, essa daqui é a forma trigonométrica. Quando eu substituo os valores de seno e cosseno, que vai me dar essa resposta aqui da última linha, essa aqui é a forma algébrica desse número complexo aqui que está escrito na forma trigonométrica aqui nessa segunda linha, tá bom? Então, dependendo de como o exercício pedir para vocês, na forma trigonométrica ou na forma algébrica, vocês às vezes nem precisam substituir esses valores, mas se precisar, vai precisar lembrar aqui do ciclo trigonométrico, tá? Vou usar o Z2 agora e vou fazer uma potência aqui elevada à quarta, tá? Então, eu tenho Z2 elevado à quarta, vai ser o módulo de Z2 elevado à quarta e os argumentos vão ser multiplicados por 4, tá? Então, Z2 elevado a 4 vai ser 2 elevado a 4 é 16. E 4π dividido por 6, eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo, vai sobrar 2π sobre 3. Tá? Então, essa aqui é a forma trigonométrica. O Z2 elevado a quarta vai ser 16 vezes cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Tá? Esse jeito que a gente está fazendo aqui de potenciação, ele recebe o nome de primeira fórmula de De Moivre, tá? Que seria o z elevado a um número qualquer n, vai ser o módulo desse número complexo elevado a n também, e o argumento multiplicado por esse n, ok? É a primeira fórmula, porque tem a segunda também, mas isso a gente vai deixar para a aula que vem. Então, por isso era hoje, gente. Semana que vem a gente volta com a parte 4 de números complexos. Bons estudos!